Discipulado, segunda lição, a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Definição de fé. Significado no grego é confiança em Cristo Jesus. É firme convicção, firme persuasão, é crença. Fé significa crer. É um crer que não é apenas acreditar. Eu acredito, eu creio. Não, não é apenas acreditar. Acreditar, eu posso acreditar e posso mesmo assim não ter fé no sentido bíblico. Primeiro, a fé bíblica, ela aponta para Deus, para Jesus. A fé aponta para Deus, para Jesus. Aponta sempre para o Senhor, na pessoa de sua trindade, a sua santa trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a fé sempre será para o Senhor. A fé nunca será aplicada a uma pessoa. A fé nunca será aplicada ao outro Deus. A fé sempre vai ser aplicada para o Senhor. A definição em si já trata disso. A fé é uma confiança, convicção em Cristo Jesus, baseada em Cristo Jesus. É o significado de fé, que é acreditar. Acreditar, mas não é um acreditar apenas no sentido de saber que existe, mas é um acreditar que leva-nos a irmos em direção a. Então a fé nos direciona a algum ponto. Então ela acreditamos e vamos para onde ela aponta. Então a fé é essa firme confiança, essa firme convicção. Por que firme confiança, firme convicção? Porque todos aqueles que serviram a Cristo lá no início da igreja, eles tiveram muitas dificuldades para se manterem no caminho da fé. Tivemos aí lá no rol dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, se você continuar lendo, é bom que leia, vai verificar que aqueles homens que foram ali lecionados, que foram ali mencionados, digo, eles morreram, eles lutaram, perseveraram na fé. A igreja primitiva perseverou na fé, 300 anos de combates, de perseguição pelos imperadores, mil anos de perseguição pela Santa Inquisição, eles precisavam de fé. Então a fé dá firmeza, dá convicção. Então o significado de fé é firmeza, é convicção firme, confiança firme em Cristo Jesus, que é o objeto da fé. Então a fé ela é crer, acreditar e ir em direção ao ponto onde ela mostra, onde ela quer alcançar, quer levar. A fé, ela é um fundamento, ela é o fundamento, digo, da esperança. Ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 1, vemos que a fé é o fundamento. E vemos a palavra firme novamente aí aparecendo. Firme fundamento, firmeza. Algo inamovível, que não pode ser movido. O fundamento, ela é um fundamento que dá base para a esperança. Falamos que a fé aponta para Jesus, a fé só pode apontar para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Sempre o alvo será Deus, será Jesus, sempre, que é a mesma, né? É um Deus na sua trindade, conforme falamos. E esse fundamento faz-nos que aguardar, faz com que a esperança seja alimentada. Então a esperança é a espera por aquilo que não se vê. A esperança é a espera por aquilo que não se vê. Não vemos Deus, não vemos Jesus, mas sabemos que Deus existe. Não sabemos apenas que Deus existe, porque tem pessoas que sabem que Deus existe, mas não estão indo no encontro dele. Então a fé, ela me dá essa convicção, essa confiança, essa firmeza, essa persuasão de que Deus existe. É o suficiente para mim. Mas não apenas isso, ela me leva para Ele. É a esperança de estarmos junto com Jesus, conforme a palavra de Deus nos alimenta, quando Ele disse que voltaria para nos levar e nos levaria para que estivéssemos juntamente com Ele. Então, o fundamento da esperança, a base da esperança, o chão da esperança
é a fé. A fé também é a prova. Em algumas outras traduções atualizadas fala fato das coisas que não podem ser vistas, percebidas com os olhos. Então a fé, ela é essa prova, esse fato. Contra fatos não há argumentos. É uma prova. Então não preciso de mais nada para que eu possa acreditar que existe tudo isto que a Bíblia fala, que Jesus falou, porque a fé me dá essa confiança e já é o fato necessário para que eu chegue e alcance o que Deus prometeu. Então é um fato. Se é um fato, eu não preciso me preocupar. Eu sei que existe o céu. Não vejo, mas vou para lá. Então isso aí é a fé em sua aplicabilidade. Vamos ver também aqui o objetivo da fé. O objetivo da fé, vemos aqui, logo no tópico anterior, que a fé, ela aponta para um alvo. Ela é a crença, a confiança, ela nos leva a acreditar, mas ela nos aponta para um alvo. Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. E a finalidade da fé é a salvação. A salvação justamente é a ação do Senhor Jesus em resgatar, em livrar alguém de um perigo iminente. Então este perigo iminente é a condenação eterna. O pecado, por causa do pecado, a morte eterna. E quem nos livra do pecado, da morte eterna, é Jesus. E esta ação de Jesus em nos livrar se chama salvação. Então o objetivo da fé é nos salvar. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículos 3 a 9, diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então vemos aqui que a fé, ela tem um objetivo, uma finalidade, que é levar a humanidade, levar aquele que crê ao céu, salvação, conceder-lhe salvação, levá-lo a ser salvo. Então a finalidade, o objetivo da fé é a salvação. Então o final da fé é a salvação. Quando termina a fé? Quando as coisas que não são vistas, quando as coisas que estavam sendo aguardadas, elas passam a ser vistas, elas foram alcançadas. Então não preciso mais de fé. Então o céu eu não vejo, eu preciso de fé para ir para o céu. Jesus eu não vejo, eu preciso de fé para ver Jesus. Então quando chegarmos no céu, vermos Jesus, a fé ela será descartada, porque não precisamos mais de fé. Porque a fé, ela só existe, só precisa existir pelo fato de não vermos a Jesus, não vermos o céu, não vermos as coisas que foram nos prometidas, que estão no âmbito espiritual. Então, a fé, ela se encaixa justamente aí, nessa dificuldade nossa de vermos. Nós não vemos, mas cremos. E isso é um fato, isso é uma prova. Então, eu não preciso de mais nada para saber que existe e que eu irei alcançar esses benefícios, essas bênçãos espirituais. Então, é baseado naquilo que cremos, acreditamos e estamos indo para lá, porque a fé aponta e nos leva a este alvo, a este objetivo. Justamente o versículo 8 fala sobre Jesus, que não havendo visto, o amais. Não vejo, mas o amo. Não vejo agora, mas creio nele com gozo inefável e glorioso. Então, é a salvação. A finalidade, o objetivo da fé é a salvação a todos os que creem, que têm fé, fé que nos leva ao céu, fé em Cristo Jesus. A fé ela tem o objetivo conduzir. Para chegarmos ao céu, o ponto inicial quando cremos, e tem um ponto final quando a fé não será mais necessária. Então existe aí um percurso
E nesse percurso precisamos da fé para nos conduzir. No capítulo 11 de Hebreus estaremos assim, repetindo aqui esses versículos no capítulo 11. Versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é necessário, para agradarmos a Deus, termos fé. E para nos aproximarmos de Deus, precisamos de fé. E para sermos conduzidos a Deus, precisamos desta fé para chegarmos ao céu. Então a fé, ela nos conduz a Deus, ela nos dá o caminho a Deus, porque só podemos nos aproximar dele pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque não vemos. Então não tem como ir para o céu sem ver, sem ter fé. Porque nós não estamos vendo. Como nós passamos a crer? Acreditando e obedecendo, que é o próximo item. Então, ainda no capítulo número 5, versículo 7 da segunda carta aos Coríntios, a palavra de Deus diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Então, a fé, ela nos conduz neste caminho que estamos traçando, que estamos andando para o céu. Então, precisamos de fé para nos conduzir, porque a fé, ela anda de lado, ela é ligada e não pode existir de forma nenhuma separada da obediência. Para ter fé, verdadeira fé, a fé que é única. Não existe nem fé falsa, não vou dizer que tem fé falsa. Não, só existe fé, que é acreditar em Jesus, confiar nele, confiar em Deus, nas suas promessas, esperar nele sem ver. Isso é fé. E essa fé, a gente precisa dela no dia a dia para nos conduzir. Ela nos conduz, ela nos impulsiona para Deus. E ela nos impulsiona de qualquer forma, através da obediência à sua palavra, à sua vontade. Como é que eu vou chegar no céu? Através da palavra. Como é que eu sei que a palavra está correta, que a palavra está falando a verdade? A fé. Então, eu sei que a palavra de Deus, eu tenho fé nisso. A fé está em mim, então eu obedeço a palavra do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículos 2 a 31, conforme falamos, vemos esses homens de Deus que passaram na história desde o início da raça humana e vemos que eles precisaram de fé para obedecer. Vemos aqui quando Deus ele deu a ordem a Noé para que Noé construísse a arca e Noé obedeceu. Foi um ato de fé. Quando Abraão ele subiu o Monte Moriá para sacrificar Isaac, inclusive nós vemos aqui que o verbo é colocado como uma ação feita e como se Abraão tivesse oferecido realmente a Isaac e ofereceu pela fé. No versículo de número 17 você vê que pela fé ofereceu. O autor colocou o verbo no passado como uma ação ocorrida. Sabemos que Isaac não morreu fisicamente, mas Abraão já subiu o Monte Moriá, não esperando livrar Isaac, mas esperando que Isaac morresse e ressuscitasse. E isso nos traz aí uma figura de Cristo Jesus. Mas a fé, ela nos leva a obedecer. A fé levou Abraão a obedecer. Então, a obediência, ela anda com a fé, de forma que não é possível ter fé e andar em desobediência. Parece que algumas pessoas adaptaram a fé e vivem uma vida de desobediência e parece que está tudo certo. Mas essa fé, ela não nos leva à desobediência, nem pactua com a desobediência. Então, se eu tenho desobediência, eu não estou no caminho da fé. Se eu não estou no caminho da fé, eu não vou chegar no céu. Então, é a conclusão lógica daquilo que a Bíblia fala sobre fé. A fé, ela nos leva a obedecer. Vemos aqui no capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esta fé aqui, na atualizada, você vai ver fidelidade. Então é a fidelidade, o fruto do Espírito aqui, o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9 características do fruto do Espírito são verbos, são ações.
parte da gente, é a gente que faz, é a gente que decide. Então, uma dessas ações é a fidelidade. E a fidelidade é gerada, ela é trabalhada em nossas vidas por causa da fé. Temos fé e por isso nós nos mantemos fiéis e lutamos para sermos fiéis para podermos chegar ao céu. Porque a fé, ela gera fé. A fé gera fidelidade em nós, motivação para sermos obedientes e fiéis ao Senhor. Então, um dos objetivos da fé é a obediência e as duas andam lado a lado e nunca se separam. A fé, como falamos, que tem um início e tem um fim, e fizemos aqui, queremos fazer aqui a ilustração do rio. Porque um rio que nasce na sua nascente é bem pequena, o rio Amazonas, por exemplo, o maior, me parece que é o maior do mundo, e esse rio ele tem a sua nascente, Rio Amazonas não, digo o Rio São Francisco, ele tem sua nascente que é bem pequena, nascentezinha, pouca coisa, mas veja no tamanho que ele se torna, o tamanho que ele adere no percurso dele, e veja o final dele, né? Ele tem um início e ele tem um final, ele conduz as águas dos rios. Também Salomão observou isso, ou foi Jó, quando disse que os rios correm para o mar e isso volta novamente a acontecer. Então ele aponta para uma finalidade, um objetivo. Então a fé é um rio, é como um rio, ela nasce e ela tem um percurso, ela tem uma corrente que leva a uma finalidade, a um objetivo, a um lugar. Então esse objetivo é o céu. Então a fé, ela nos leva a Deus. É uma fé que salva, uma fé que conduz, uma fé que nos leva a obedecer, gera obediência, fidelidade em nossas vidas. O objeto da fé, o objetivo, a finalidade da fé, nós vimos num tópico anterior. O objeto da fé, porque a fé existe, para que a fé existe, a que propósito, aponta para a um alvo, é Deus. O objeto da fé é Deus. A fé aponta para Deus, a sua existência, o seu poder, a sua santidade, a sua natureza, a sua completude, Deus em si. A fé aponta para Deus, nos aponta para o Senhor, a crer em tudo isso, em tudo aquilo que Deus é. Em Jesus, que ele veio em carne, nós não vemos, mas ele veio em carne, corpo físico, nasceu de uma virgem, ressuscitou, morreu e ressuscitou e vai voltar. O objeto da fé aponta para Jesus. Jesus, ele é o objeto da fé. Nós cremos nele, nós cremos em tudo que ele disse, nós cremos em suas promessas, o Espírito Santo, a sua presença. Não é possível ter fé sem a presença do Espírito Santo. Então o Espírito Santo e a fé, eles vão estar juntos também, trabalhando em prol daquele que está sendo conduzido para a salvação. Então o Espírito Santo, ele estará presente. O Espírito Santo, ele estará sempre presente junto à fé. A fé nos leva ao Espírito Santo. A fé nos leva a saber que ele está atuando, como Jesus falou, o bom Consolador. O Consolador que veio trabalhar, atuar neste período chamado período da graça, até o momento em que Jesus recolha os seus à eternidade. Coloquei aqui a fé humana e a fé divina, porque, como disse, só existe fé, não existe nem fé falsa. Mas querem colocar uma fé falsa e aplicar na religião. Então existe a fé que o pessoal diz ter, quando se olha e vê alguma coisa, existe algum objeto a quem prestam adoração. Também tem aqueles que obedecem a demônios, não veem, mas obedecem, mas se manifestam demônios lá em pessoas e falam e tudo mais, e eles seguem as orientações dos demônios, mas é algo humano, é um acreditar humano, não é fé. Não pode ser, ainda que digam é fé, não é fé, é um ato de fé, não é um ato de fé. Porque fé é naquilo que não se vê, entendeu? Não é perceptível aos olhos. Então a fé aplicada
nesse sentido humano, é a fé naquilo que se vê e fazem deuses, fazem imagens e diz é fé. Não, não é fé não. Fé no sentido de pedir para alcançar, até pode ser de acreditar que vai acontecer, mas não é a fé bíblica. Lembrando que a fé bíblica, ela é uma firme convicção, persuasão, confiança em Cristo Jesus, em Deus, no Espírito Santo, na Trindade Divina, nele. Então a fé não é fora dele, a fé é nele, não é em mais nada nem mais ninguém, é nele. Então é muito diferente da fé divina, e a fé verdadeira, a fé única, ela é eficaz, ela tem um propósito. Então não é acreditar. Pessoas acreditam que Jesus existe, pessoas acreditam que Deus existe, mas não estão indo para o céu, não estão indo para a salvação, não estão sendo conduzidos. Então a fé, vemos que não é apenas acreditar, é acreditar e ser direcionado, ser conduzido através da vida de obediência à vontade de Deus, àquilo que Deus revelou na sua palavra. Então a fé humana é uma farsa, ela realmente não pode fazer nada. O acesso pela fé. Quando eu tenho fé, eu tenho acesso ao quê? O que a fé me proporciona? Primeiro, a fé ela proporciona um arrependimento. O arrependimento, para se arrepender, é preciso a gente crer. Então, a fé, ela gera o arrependimento. Tudo vem de Deus. A fé vem de Deus, é um dom de Deus, Efésios 2:8. A fé, ela gera um arrependimento em nós, é um convencimento do Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos convencer, capítulo 16 de João, fala que o Espírito Santo vem convencer. Então, o arrependimento, ele existe por meio da fé. Não é o remorso, é o arrependimento. O arrependimento existe, é necessário que haja fé para que ele venha a existir, para que ele seja verdadeiro. Perdoados os pecados, pecados perdoados, digo. Então a fé, ela nos garante os pecados perdoados. Todos os pecados são perdoados através da fé, porque temos fé em Jesus, temos fé em sua vida, em sua morte, temos fé que a sua morte foi em nosso lugar, foi por carregar o nosso pecado. Temos fé que ele ressuscitou dos mortos porque não tinha pecado. Temos fé que ele pagou o preço a Deus daquilo que Deus exigia do pecador em nosso lugar. E temos fé que ele vai voltar para levar todos aqueles que tiveram os pecados perdoados. Então tem fé, tem arrependimento. Teve fé, tem perdão de pecados. Pela fé também, um acesso pela fé é garantido, o acesso, através do acesso pela fé, é garantida a morada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele passa a habitar. Eu falei anteriormente que o Espírito Santo e a fé estão ligados, não podem estar distantes, separados. Então o Espírito Santo sempre irá trabalhar em nossa vida junto com a fé. Podemos dizer que ele trabalha a fé em nossas vidas. Então, sendo moradas do Espírito Santo, a partir do momento que os pecados são perdoados, a partir do momento que cremos em Jesus e a fé, ela nasce ali em nosso coração, o Espírito Santo vem morar, vem habitar em nossa vida, na nossa vida. Então, a fé, ela implica a presença do Espírito Santo. Não tem como ter fé e não ter o Espírito Santo. E quando falo de ter o Espírito Santo, não falo do batismo no Espírito Santo com evidências em línguas estranhas. Estamos falando da fé em Jesus, que quando cremos em Jesus, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo do Senhor, como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6 da primeira carta. Então nós somos morada do Espírito Santo do Senhor através da fé. Tem fé, implica a presença do Espírito Santo. Não tem como ter fé e não ter o Espírito Santo. Então isso daqui já anula qualquer tipo de frases de fé sem o Espírito Santo, de pessoas que têm fé sem o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo habita, tem fé. É necessário ter fé primeiro. Tem fé, tem o Espírito Santo. Então não tem como dizer que tem o Espírito Santo e não tem fé, e não tem como ter fé e não ter o Espírito Santo. Os dois andam lado a lado,
e podemos dizer que o Espírito Santo ele gera fé em nossas vidas. Então a fé implica a presença do Espírito Santo em nossas vidas. A filiação divina, o acesso, temos acesso a essa filiação, somos agora filhos de Deus, o poder de sermos chamados filhos de Deus, João, capítulo 1, verso 14, e agora somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Então a fé nos dá acesso a isso, a filiação. Agora somos filhos, antes não éramos. Os israelitas, capítulo 11 de Romanos, fala que os israelitas são filhos naturais do ramo, são os ramos originais. E nós, todos aqueles que não são judeus, israelitas, que creram em Jesus, são os zambujeiros, que são oliveiras bravas, que não produzem fruto. Mas contra a natureza, o Senhor arrancou os ramos verdadeiros, que são os israelitas, que não quiseram Jesus, e os zambujeiros, que são os gentios, foram colocados no caule da oliveira verdadeira, e a oliveira verdadeira, a seiva da oliveira verdadeira, passou a alimentar os ramos do zambujeiro, que passaram a dar frutos, que é a igreja. Logo depois, quando Israel tiver o seu livramento, quando o Senhor Jesus vier no final da grande tribulação para livrá-los, eles serão reenxertados, né? Eles serão reinseridos na oliveira, mas agora eles estão arrancados momentaneamente. Então vemos que passamos agora a ser filhos, né? Ser filhos adotivos, filhos de Deus, e temos direitos, somos herdeiros do Senhor. Através da fé temos acesso a Deus no nome de Jesus. Através da oração, do louvor, sua palavra, nós temos acesso a Deus. Podemos entrar com ousadia, conforme Hebreus 10 e 19, no santuário, através de Jesus, porque o véu se rasgou. Então a fé nos dá acesso a Jesus, nos dá acesso à oração, a Deus através da oração, através do louvor, através da sua palavra. A fé, ela nos dá todos esses acessos. A fé também nos dá acesso aos dons. Nós vemos Paulo falando a respeito dos dons que o Senhor ele concedeu àqueles que creem. E no meio desses dons tem outra fé. Eu falei de uma fé é diferente da fé da salvação, uma fé que nos leva à salvação, que é a fé da fidelidade, que também é gerada pela fé. E temos outra fé que é gerada pela fé, que é a fé dom, o dom da fé, que a Bíblia também nos fala, menciona. Então, essa fé como dom é para coisas que são impossíveis, momentos que são difíceis e impossíveis aos olhos humanos, onde a fé opera com poder e aquilo que é impossível passa a ser possível através do dom da fé. E o acesso ao céu, claro, se a fé ela aponta para Deus, ela aponta para Jesus, para o Espírito Santo, então ela nos conduz a Ele, então ela nos conduz ao céu. Então a fé nos dá acesso ao céu. Para chegar no céu tem que ter fé, porque a gente não vê. Estamos caminhando para o céu sem ver onde é o céu, sem ter um mapa visível humano, um Google Maps, um Waze que nos mostre o caminho. Não, a fé é o nosso Waze, a fé é o nosso Maps que nos leva ao céu. E nós cremos, e isso é fato, e não precisamos de mais nenhum adicional, porque a fé é suficiente para tudo isso. Coisas que se esperam, coisas que se não veem. A esperança, Romanos capítulo número 8, no versículo 24, fala que a esperança, ela não é esperança se é vista, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, a definição de esperança está em esperar sem ver, esperar sem contemplar. Então, as coisas que se esperam. Essa esperança nos abre um leque muito grande de aplicação. Aplicação no sentido da espera da salvação, a espera de Jesus voltar, a espera de irmos para o céu, a espera de sermos
transformados, à espera de sermos aqueles que morreram serem ressuscitados, de ouvirmos o som da trombeta. É a esperança, mas não apenas nisto, mas a esperança em receber as bênçãos espirituais aqui na terra, bênçãos espirituais que o Senhor nos prometeu, bênçãos através dos dons espirituais, bênção através do fortalecimento espiritual, bênçãos através das vitórias espirituais. Então a esperança de alcançarmos os dons, a esperança do batismo no Espírito Santo. Então tudo isso ele envolve a esperança e também esperança nas coisas materiais, nas coisas necessárias da vida que temos esperança de alcançar e temos depositado em Jesus e cremos que ele irá responder. Causas na justiça, casas, necessidades outras, doenças, à espera de cura para doenças, dificuldades outras, milhares, enfim, muitas, depende de cada vida, onde a esperança ela trabalha, dando alento, dando calma, dando força, dando energia e olhando para a fé, vivendo com ela e sabendo que não será, não irá vacilar, não será malograda, como diz a palavra, a tua esperança. Então está esperando. Então a fé nos deixa convictos que vai chegar no momento certo que Deus ele preparou. Coisas que se esperam, coisas que se não veem. Falamos aqui das coisas celestiais, falamos aqui das coisas de Deus que não podem ser vistas e as coisas terrenas que falamos também aqui. Tudo que o Senhor ele tem preparado para nós. Coisas que se esperam, coisas que se não veem. Então, se temos fé, o Senhor Jesus, ele irá operar na nossa vida. Fontes de fé. Então, a fé que tivemos no início, ela precisa de manutenção. Ela precisa ser verificada, ser acompanhada para que não nos falte fé. Então, precisamos de fé para agradar a Deus. E esta fé ela precisa estar viva até chegarmos do outro lado, chegarmos salvos. Então, a fonte de fé, como eu posso alcançar mais fé? Como eu posso manter a minha fé? Então, coloquei aqui fontes de fé, pela fé, a fé, porque eu preciso de fé para ter fé. Então, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e temos fé na palavra de Deus, ela é a produtora de fé. Ela é o fabricante oficial de Deus de fé. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela produz fé na vida daquele que crê. No capítulo 10 de Romanos, versículos 14 ao versículo 17, diz a palavra de Deus: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a Bíblia é a fabricante oficial de Deus de fé na vida da pessoa. Ela é uma geradora de fé. Então, pela palavra, nós cremos na palavra. É preciso ter fé para ler a Bíblia, acreditar na palavra de Deus. Nós falamos isso no vídeo anterior sobre a Bíblia. Quem não assistiu, assiste, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E lemos a Bíblia com fé. E pelo fato de termos fé na Bíblia, a fé irá ser gerada em nossa vida. Então a manutenção da fé, a palavra de Deus, ela faz essa manutenção nos alimentando com fé. A oração também é uma fonte de fé. Por quê? Porque a oração é um diálogo com Deus, é uma comunicação com Deus. Deus nos fala, nós falamos com Deus, Deus fala com a gente. Então isso é fé. Então a experiência de ouvir Deus falar conosco gera fé em nós. A experiência de ouvir respostas da oração gera fé em nós. A experiência de alcançarmos
as coisas que esperamos, as coisas que não vemos e estamos depositando aos pés do Senhor Jesus através da oração, nos traz fé. Porque alcançamos, pedimos e alcançamos, isso gera fé em nós. Então a fé, ela também ela é mantida através da oração, porque é a aproximação de Deus, é a forma de nos aproximarmos, é a forma de estarmos mais perto de Deus. Então isso nos alimenta e isso nos mantém a nossa fé. O louvor também, porque o louvor, Deus habita no meio dos louvores. Então quando louvamos a Deus com o nosso coração, com verdade, louvores cuja letra ela magnífica ao nome do Senhor Jesus, conta as histórias bíblicas e isso alimenta a fé. Quantas histórias através do louvor nós não nos deliciamos com a palavra de Deus no meio do hino, com testemunhos, com louvores que enaltecem o nome do Senhor. Então o louvor, ele gera fé em nossa vida, gera aquela convicção, gera aquela certeza, aquela alegria, é a fé. Então o louvor, ele também é um importante elemento para que a nossa fé seja mantida. A comunhão cristã, a comunhão com os irmãos, a comunhão congregacional, não é a presença do irmão, é a congregacionalidade, o ajuntamento solene, a comunhão entre os irmãos. Quando falta comunhão entre irmãos, e isso na congregação, no meio, no local de culto, no local de reunião de culto, né, para cultuar a Deus com finalidade do objetivo de cultuar, a fé ela é atingida, a fé ela é ferida, porque existe a chamada fé mútua. Qual é a fé mútua? É a minha fé e a sua fé. Romanos 1:12 fala sobre a fé mútua trabalhando, atuando para que ambos os que estão se relacionando possam ser beneficiados através da comunhão. Então é muito importante a presença dos irmãos, a vida, o envolvimento, mas é muito importante que haja comunhão, porque sem a comunhão a fé ela pode ser atingida, enfraquecida, e é o que vemos acidentes espirituais onde a pessoa morre para mais nunca ressuscitar, no sentido espiritual de vida aqui, morre e nunca mais volta, nunca mais retorna. Por quê? Porque no meio a brigas, no meio a escândalos, no meio a divisões, no meio a mentira, no meio a traições. Então isso tudo machuca. Mas quando há comunhão, um ao outro ajudou, fica fácil, as coisas ficam mais fáceis através da fé mútua. E também a prova da nossa fé. A prova da nossa fé, ela também gera fé em nós. Lemos aqui em primeira carta de Pedro, capítulo 1, e no versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então a fé é provada. Se tem fé, o Senhor vai provar a fé. Deus provou a fé de Abraão quando ele disse: dá-me Isaac. Capítulo 22 de Gênesis, você vai ler isso. Dá-me Isaac, mata Isaac, sacrifica-o a mim. E Abraão foi. Então Abraão foi provado ali, a fé foi provada. Então a nossa fé será provada. Assim como Abraão saiu mais crente, mais fortalecido daquele embate, daquela prova, assim são todos aqueles que saem provados pela fé, onde Deus o prova a sua fé. Eles sairão mais fortalecidos, a fé deles será adicionada por causa da experiência. Então, com essas palavras eu termino aqui este vídeo através da fé, e que possamos ser abençoados, que Deus venha nos abençoar com estas palavras, e estaremos vindo com outras lições em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida através da fé, e que a fé gere em nós tudo necessário, inclusive uma audição sensível à voz do Espírito Santo, para sermos inclinados a
ao seu mandato, às suas ordens, ao caminho que nos leva ao céu. Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus.